Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas Terapêuticas. Hoje nós vamos contar a história da Lívia. Imagina só você se casar com o amor da sua vida e tempos depois ele se transformar basicamente no seu filho. Nós vamos conhecer a história dela. Estou muito feliz de receber vocês aqui, Lívia. Lívia e José, os dois estão aqui para falar com a gente. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Vamos então conhecer a sua história desde o início. Como é que vocês se conheceram, o namoro de vocês, até os dias atuais. Boa noite, Roberta. Agradeço pelo convite. Meu nome é Lívia e ele é o José. Então, eu e o José, a gente se conheceu em 2011, começamos a namorar em 2012 e quando eu conheci ele, eu morava na casa dos meus avós, devido a questões familiares, tipo, devido a minha mãe ter problemas de saúde psiquiátrico, aí eu, tipo, saí de Minas e vim morar em Brasília. E aí eu conheci o José e, tipo, um ano depois que eu conheci ele, a gente começou a namorar. Como eu estava mais ou menos sem lugar para morar, o José pegou e pediu para a mãe de criação dele para que eu pudesse morar na casa deles, né? E uns 6 meses depois que eu estava morando lá, eu tive um problema com a irmã dele, e a irmã dele falou: Ó, não quero mais sua namorada aqui. E aí ele pegou na minha mão e falou: se a minha namorada não é bem-vinda aqui, eu também não sou. E aí nisso nós alugamos um barraquinho de fundo com a ajuda da mãe biológica dele, né, e uma das irmãs dele. E, tipo, daí a gente começou a nossa vida. Eu lembro que eram 2 cômodos, né, e o banheiro era do lado de fora. E quando foi em 2013, a gente retornou para casa da minha sogra, para a mãe de criação dele, só que aí a gente já tinha uma kitnetzinha que a gente morava. E aí, quando foi em 2013 mesmo, a gente se casou, né? E tava tudo bem, tipo, até 2019. Tipo, nesse período que que o José estava com saúde, ele sempre me tratou com amor, ele sempre me tratou com respeito. Nós dois sempre trabalhamos muito, tipo, já chegamos a trabalhar na mesma empresa, depois eu comecei a trabalhar na área bancária, e aí ele começou a trabalhar na área de restaurante, né? Tipo, trabalhava numa empresa de sushi. E aí, quando foi em 2019, ele foi mandado embora da empresa que ele trabalhava, em janeiro de 2019. E aí as coisas começaram a ficar um pouco estranhas, porque depois que ele foi mandado embora, ele ficou correndo atrás de emprego direto, não conseguia. Eu fiquei praticamente sustentando a casa sozinha. E quando foi mais ou menos ali para do dia 15 para o dia 16 de junho, perdi minha avó. E aí, nesse mesmo dia, tipo, um dia depois, na verdade, do falecimento da minha avó, o José começou a reclamar de uma dor no estômago. E aí, nisso, ele ficou 4 meses reclamando dessa dor no estômago. A gente ia direto no hospital e os médicos passavam remédio e nada resolvia. Nisso, ele começou a ter comportamentos estranhos. Aconteceu de eu acordar de madrugada e ele tá me olhando, ou tipo, dele tá de joelhos, segundo ele, tava orando, né, perguntando para Deus o que estava acontecendo com ele, porque nem ele entendia, né? E aí, quando foi mais ou menos ali para setembro, eu entrei em contato com a irmã dele, e a irmã dele, tipo, pegou e convidou a gente para ir na igreja que ela congregava. Eu falei para ela que ele estava tendo uns comportamentos esquisitos, né, que eu estava preocupada. E naquele dia ele tinha me falado para mim, ele, ó, eu sei que você perdeu sua avó pro câncer, mas eu acho que eu tô com câncer. E aí quando eu contei isso para minha cunhada, ela falou assim, vem para a igreja, né, para vocês receberem uma palavra, uma igreja diferente e tal. Aí beleza, quando a gente chegou na igreja, no finalzinho do culto, um jovem, tipo, na hora que o pastor ia dar a bênção apostólica, esse jovem pegou e pediu o pastor para passar uma mensagem, né? Aí ele pediu que o José se levantasse e ele falou para o José, jovem, levanta que Deus quer falar contigo. Aí ele falou, o Espírito Santo de Deus, que não se erra e não se engana, manda te dizer que o que você está passando e o que você ainda vai passar não vai ser fácil. Mas o Senhor manda que você não se desespere, que não é para a tua morte, é para a honra e glória do Senhor. Você vai chegar a lugares que você nunca imaginou para contar o que Deus fez sobre a sua vida. Aí, como eu disse, né, eu entrei dentro do carro junto com o José, eu cruzei meus bracinhos assim, e olhei para ele assim, até parece que com a diarreia você vai chegar a lugares que você nunca imaginou para contar o que Deus fez sobre a sua vida. E aí, beleza, quando foi em outubro, os sintomas do José piorou, né? Uma semana antes da gente descobrir o que ele realmente tinha
ele parou de falar, começou a fazer xixi na cama, nada parava no estômago dele. E aí, tipo, como era início de semana, eu trabalhava, eu, tipo, pedi para as minhas cunhadas ficarem de olho nele. Falei, ó, o José tá estranho, fica de olho nele e tal. Mas aí, quando foi no sábado, realmente ele, tipo, tava convulsionando, não conseguia comer nada. E aí, nesse período, ele tava teimoso, não queria ir pro hospital. Peguei ele à força, botei no carro, né, e levei pro hospital. E aí, o que eu falo, tipo, com relação às pessoas investirem umas nas outras, né? 2 meses antes do José adoecer, eu tinha acabado de tirar minha carteira. E quando ele foi mandado embora do trabalho dele, a primeira coisa que ele fez foi chegar em casa com o papelzinho e falar assim: Tom, esse é seu presente. E ele pagou minha carteira de motorista. Mal sabia eu que, tipo, meses depois eu ia me tornar motorista dele, porque sou eu até hoje, né? Quem dirige para ele, para tudo quanto é lugar. E aí, quando a gente chegou no hospital, o médico pegou e falou, né, que, tipo, poderia passar um remédio para o estômago, mas perguntou se ele tinha algum histórico de esquizofrenia na família. Falei que tinha, ele internou o José. E aí, tipo, a gente ficou 2 dias no hospital de Planaltina, aguardando um parecer do hospital de base. E aí, quando a gente conseguiu ir para o hospital de base, o médico conversou com ele estava conseguindo falar, e ele falou sobre uma história estranha de um carro e tudo mais. E o médico psiquiatra pegou e internou ele. E aí, nesses 2 dias que ele ficou internado, eu não podia ficar lá com ele, mas eu ia todo dia visitar. Tipo, no segundo dia de internação, ele tinha feito uma tomografia, aí o médico chamou a gente e falou, ó, ele vai ser transferido para neurocirurgia, porque tem uma massa no cérebro dele, mas ele também não quis me adiantar o que era, né? Aí isso foi no finalzinho de outubro. Quando foi no dia 1º de novembro, aí o médico me chamou, né? Tava eu, a família dele que tinha ido visitar. E o médico pegou e falou: ó, ele tá com um tumor no cérebro e, na melhor das hipóteses, ele vai ter aí 3 meses de vida. E quando o médico falou isso, aí eu saía correndo lá do outro hospital, eu só lembrava da mensagem. Eu, não, mas Deus falou que ele não vai morrer, não sei o que, não sei o que. Eu já fiquei naquela. Aí, tipo assim, a fé que eu não tive no dia da revelação, na hora que o médico falou isso, foi onde eu me apeguei. Aí, eu lembro que, tipo, a família dele falou assim, não, já que os médicos falaram que ele não tem o que fazer, é melhor a gente levar ele pra casa. Eu falei, não, eu vou ficar aqui e vou lutar com ele. E aí, nisso, ele ficou internado, e a família dele tinha pedido pra eu não contar pra ele. Eles saíram, eu peguei e levei ele na área externa do hospital de base e fui contar pra ele. Aí eu falei, ó, Zé, o médico falou que você tá com um tumor no cérebro e que, aparentemente, na melhor das hipóteses, você vai ter aí uns 3 meses de vida. Aí ele abaixou a cabeça, deu um sorriso, caiu uma lágrima no olho dele. Foi muito real, tipo, porque, tipo, ele tava meio sem falar, mas tinha hora que ele conseguia falar. Aí eu peguei e falei, o que que foi, menino? E ele tava numa de que, tipo assim, dizer que via as coisas. Aí ele, de novo, aí ele falou, nada não. Aí ele pegou e abaixou a cabeça de novo e falou assim, glória a Deus. Aí eu falei, o que que foi, José? Aí ele falou assim, amor, eu me vi em cima de um púlpito contando a minha história para as pessoas e embaixo tinha um monte de gente me ouvindo. Aí eu falei assim, José, você entendeu que o médico falou que você vai ter aí 3 meses de vida? Aí ele virou para mim e falou assim, entendi, mas o médico não é o autor da minha história. E aí, beleza, aí começou, né, a luta. Aí a gente ficou nesse período com ele no hospital 14 dias, ele passou pela primeira cirurgia, e aí veio o primeiro diagnóstico, glioblastoma de grau 3, né? E aí o médico pegou e falou assim, ó, leva ele para casa, aproveita o final de ano, curte o Natal com ele, porque provavelmente pode ser que ele não vai ter muito tempo de vida. Aí, tipo, tava combinado da minha mãe e minha irmã virem para passar o Natal com a gente, né? A gente ainda morava lá em Planaltina, elas vieram. E aí, quando foi. A gente passou o Natal feliz, e quando foi no dia do dia 25 para o dia 26, a minha irmã, que estava com 18 anos, saiu da minha casa de madrugada, sofreu 2 abusos e se jogou na ponte de JK. E aí, tipo assim, foi bem pesado, porque, tipo, minha irmã, pra mim, ela era como se fosse uma filha, assim, tipo, porque, como eu disse, minha mãe tinha problemas psiquiátricos e, tipo, tem até hoje, né? E a nossa vida, ela não foi fácil devido a isso, né? Mas, assim, eu amo a minha mãe, hoje em dia a gente tem maior zelo, maior cuidado com ela. E quando isso aconteceu, aí eu lembro que eu fui pra Minas, com o José e com a minha família pra gente velar a minha irmã. Enquanto a gente tava velando a minha irmã, o José teve uma convulsão. E, tipo, quando me perguntam, Lívia, até que ponto você lembra do José lúcido?
tipo, depois dessa convulsão, eu não lembro mais, assim, de ver ele normal como ele era, né? Então, tipo, quando a gente retornou, tava bem abalada, mas eu falei, eu tenho tanto sentido na minha vida e eu vou fazer o que eu puder pra, tipo, manter o José bem. E, tipo, engraçado que um dia antes da minha irmã fazer isso, ela me chamou na sala lá de casa, ela falou assim, Lívia, eu conversei muito com o José, e ele falou que tá com muito medo de morrer. Você me promete que você não vai abandonar ele? Você faz essa promessa pra mim, por favor? Eu falei, prometo, menina, mas pra que tu tá pedindo pra eu prometer isso? Ela, não, só quero que você me promete isso. Aí, beleza, né? E aí, quando virou o ano, eu voltei e a gente estava tentando uma vaga para ele no Hospital Sara. E na ressonância dele estava apresentando uma informação de tipo possível erro de diagnóstico. E aí, quando a gente chegou no hospital, no Sara, a primeira coisa que eu falei para eles foi: Ó, eu acho que o diagnóstico do José pode estar errado. Cheguei no radioterapeuta, falei a mesma coisa, que ele já ia iniciar a radioterapia para tratar o glioma, né? Que tipo foi o primeiro diagnóstico que ele teve. E aí o médico pegou e falou assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos avaliar o material que tem, né? E ver o que realmente é. Aí, beleza. Tipo, eles fez a análise, aí o médico chegou e chamou, ele tava eu e a mãe dele, ele virou e falou assim: ó, com o material que foi colhido, não dá para saber o que o José tem. Não dá para saber se é um câncer, se é uma doença degenerativa. Eu só sei que tem uma massa no cérebro dele e a gente não sabe o que ela é. Então, assim, ele passou por uma cirurgia, tem menos de 3 meses e, tipo, a melhor chance que ele teria seria fazer outra biópsia, a gente descobrir qual é o tipo de câncer mesmo que ele tem, né? E tratar da forma correta. Só que vai precisar da autorização de vocês, porque como está muito recente que ele fez a primeira cirurgia, pode ser que ele não aguente. Aí, beleza, a gente foi, autorizou, ele fez a segunda cirurgia, e aí, tipo, na hora que o médico saiu do centro cirúrgico, ele já veio todo feliz, ele falou assim, ó, a gente fechou em 98% de certeza de linfoma de não-Hodgkin tipo B de grandes células. Aí ele falou assim, é um tipo de câncer fácil de tratar, é um tipo de câncer que tem uma medicação que pode ajudar ele não retornar mais. Aí eu e José, a gente ficou morando praticamente no hospital de fevereiro até maio. E aí iniciou a pandemia e, tipo, nesse período eu também fiquei trabalhando em home office, né? José fez a quimioterapia. Desculpa te interromper, porque senão lá na frente eu vou acabar esquecendo de algumas dúvidas que ficaram pelo meio do caminho aqui. Aí a gente retoma depois na pandemia, que eu acho que é bem marcante para todo mundo, né? Que a gente não vai esquecer. Quando você falou que o José do nada falou assim que achava que estava com câncer, isso foi tipo uma premonição? Ele tinha alguns insights assim de vez em quando? De onde ele tirou essa possível informação? Na verdade, eu não sei de onde ele tirou isso. Inclusive, tipo, quando ele falou, eu dei uma crise de riso. Eu comecei a rir, porque eu falei assim, doido, menino, você é novo desse jeito, vai ter câncer aonde? Aí, tipo, eu fiz com que, tipo, aquilo parecesse uma coisa, sabe, na minha cabeça não fazia sentido. Tanto que quando eu liguei pra irmã dele, eu falei com ela e, tipo, e ela também teve câncer muito nova. Ela teve câncer com 34 anos de idade. E aí, tipo assim, eu não levei a sério, não levei. Tipo, pra mim era coisa da cabeça dele, porque ele tava apresentando, assim, sabe, alguns comportamentos, tipo, de quem tava com depressão, ou de quem, às vezes, que nem já teve um dia de eu chegar em casa e ele tá chorando porque colocou a tomada, o negócio da geladeira no lugar errado. Aí ele dizia, eu queimei a geladeira, ele chorava, assim, igual uma criança mesmo. Então, pra mim, era psicológico, né, pelo fato de eu já ter lidado com a minha mãe e tudo mais. Entendi. Outra dúvida que eu fiquei não é referente ao José, mas eu acho que faz parte do seu testemunho, né? Faz parte da sua trajetória de superação aí, a questão da sua irmã. Ela tinha depressão antes? E como é que vocês ficaram sabendo que ela sofreu esses abusos? Como é que se deu isso? E aí ela já se jogou logo em seguida? Como que foi essa situação? Então, no dia que a minha irmã faleceu, foi o seguinte: ela saiu da minha casa por volta das 2h25 da madrugada. Por que que eu sei disso? Eu não sei como, mas, tipo assim, eu sempre fui muito curiosa. E depois que ela faleceu, eu consegui recuperar tudo no celular dela. Tipo, registros de pesquisas que ela havia feito, tudo que você puder imaginar, assim, que tinha no celular dela, eu consegui recuperar.
E aí, tipo, a polícia não tinha nem norte de por onde começar. E aí, como eu tinha achado, tipo, tinha um negócio lá chamado linha do tempo, aí eu consegui localizar exatamente a localização onde o celular da minha irmã estava. Por quê? Como ela saiu da minha casa de madrugada, eu comecei a ligar para ela. E um rapaz atendia. Tipo, eu fui dar a foto dela, era 3h50 da manhã. E aí um rapaz atendia, falava que, tipo, tinha achado ela desorientada. E ele falou que tinha levado ela para Formosa, tipo, que ele achou ela em Formosa. E Formosa era uma cidade que ficava uns 40 minutos de distância da minha casa. Aí quando ele falou assim, ó, eu achei ela umas 11 horas, eu falei, não, faz sentido, porque esse horário ela estava aqui em casa. Mas no desespero, você, tipo, né, se apega ao que parece certo. E era uma voz de um adolescente, inclusive. E aí, tipo assim, eu peguei, fui, eu lembro que eu tava de pijama, saí do jeito que eu tava, passei a madrugada inteira atrás da minha irmã. E aí, quando foi de manhã, tipo, ele pegou, me passou um endereço. E aí, quando foi de manhã, eu já tava cansada de procurar sozinha, passou um carro da polícia. E aí eu peguei e falei, ó, minha irmã tá desaparecida, um rapaz me passou o endereço, ele falou assim, ó, o ponto de referência e o endereço que ele te passou são dois lugares completamente diferentes. Aí quando eu liguei para ele de novo, aí eu já estava meio assim, né, achando que poderia ter acontecido alguma coisa. E aí eu peguei, né, e liguei para ele de novo e falei assim: olha, deixa eu te falar, eu não me importa se você fez alguma coisa com a minha irmã, eu só quero ela viva e bem. Me fala onde é que a minha irmã tá, eu vou ir buscar ela. Aí ele virou para mim e falou assim: não sei, eu sei que eu comi ela. E desligou o telefone na minha cara. Na hora que ele falou isso, aí o policial que também o celular estava no alto-falante, aí o policial falou assim: não, vamos para a delegacia. E aí, quando a gente chegou na delegacia, o delegado pegou e, tipo, conseguiu localizar lá, né? Ele falou assim: ó, o celular da sua irmã nem de Planaltina saiu, vai para casa. E assim que a gente tiver notícia, a gente entra em contato. E aí, beleza, eu fui para casa e nisso ele tinha falado: pede as pessoas que ficaram lá na casa para ver se não tem nada, tipo, que ela tenha deixado e tal. Tá. Quando eu cheguei em casa, minha mãe pegou e me entregou uma cartinha. Minha mãe falou assim: ó, Olivia, a Erika deixou isso aqui, mas eu não entendi nada. E aí, tipo, eu li a carta e duas frases me chamaram muita atenção. Que no começo da carta ela falava assim: mas eu era jovem demais para saber amar. E no final da carta ela tinha colocado: quando olhares para o céu de noite, terá estrelas que sabem rir. Eu não sei porquê, mas tipo, eu já olhei para a menina que estava do meu lado e falei para ela: não adianta a gente procurar a Erika viva, ela saiu daí para se matar. Tipo, aquilo na minha cabeça era, não sei por que era muito certo, mas tipo, por saber que a gente já lidou com muita coisa e tudo mais. Mas assim, a minha irmã, ela era aquele tipo de pessoa que se você falasse assim, cara, vai acontecer alguma coisa com ela, você não acreditava. Porque ela tava o tempo todo sorrindo. E ela não deu indício nenhum, só pra você ter uma ideia. No dia, as últimas lembranças que eu tenho dela era de 11 horas, 11 e pouco da noite, ela espetar o coraçãozinho do Chester e falar assim, Lívia, você me dá seu coração pra mim? Então, tipo, esses foram os últimos momentos que eu tive com ela. E assim, a gente chegou a levar o José pra igreja mais minha mãe, e ela veio no carro falando, Lívia, sabia que o período mais feliz da minha vida foi quando a gente morou naquela casinha aqui em Planaltina? Lívia, eu quero que você saiba que eu te amo muito, não sei o quê. É tanto que, tipo, não fazia ideia, né? E, tipo, no dia 2 de janeiro, depois que ela tinha falecido, chegou um livrinho pra mim, do Pequeno Príncipe. Que, inclusive, na hora que eu tava na delegacia, um dos detetives falou assim: essa citação que ela colocou na carta é do Pequeno Príncipe. E aí, tipo assim, aí foi onde eu fiquei naquela, me sentindo culpada de não ter percebido que poderia ter alguma coisa de errado e tal. E aí, tipo, eu comecei a pesquisar, sabe, sobre as coisas dela tipo, os registros, né, de pesquisa dela, do Google e tudo mais. Por isso eu até falo, tipo, gente, para quem é pai, eu não sou mãe, mas assim, eu falo, os pais hoje em dia, eles deixam os filhos muito, como se diz, com muita liberdade no celular. E às vezes ali pode ter algo que salve a vida de um filho, salve a vida de um adolescente que tá com a mente um pouco, tipo, bagunçada. Então, tipo, no caso da minha irmã, assim, ela era muito estudiosa e ela não apresentava hora nenhuma que ela poderia fazer isso. E uma das coisas que o delegado, o detetive falou para mim, ele falou assim, sua irmã sabia nadar? Eu falei, sabia, porque ela estava fazendo com natação, porque ela tinha passado num concurso da Marinha. Aí ele falou assim, pois é, porque, tipo assim, na hora que ela caiu na água, tipo, os exames não, mostram como se ela não tivesse tido reação nenhuma, mas ela não faleceu na hora. Então aquilo, tipo, mostrou pra mim que, de certa forma, foi a escolha dela. Talvez pela questão do abuso, talvez pelas outras questões dela mesmo, né? E foi isso.
Entendi. E pegou o agressor? Tem alguma notícia? Vocês Então, na descobriram? época eles identificaram que um era um adolescente de 14 anos. Inclusive, eu cheguei a identificar a voz dele quando eu fui na delegacia. E o outro tinha acabado de sair no saidão. Eu nunca mais, eu tipo assim, isso foi me adoecendo. E aí eu peguei e falei assim, eu não vou mais atrás disso, porque, tipo, minha irmã não tá mais aqui, nada vai trazer ela de volta. E todas as vezes que eu ia atrás disso, eu ficava pior, o meu psicológico ficava pior. Então eu peguei e falei assim, não vou mais atrás disso. E tinha até um advogado, amigo nosso, que estava na época cuidando, correndo atrás mesmo para tentar descobrir tudo. E ele faleceu na pandemia. E foi aí que eu falei, não vou mais atrás, não vou mais mexer com isso. E eu simplesmente deixei. E aí, tipo, com relação a ela, eu falei, um dia eu vou poder ajudar pessoas, talvez não passar pelo que a minha irmã passou. E, tipo, de alguma forma ajudar pessoas, não carregar a dor que eu carrego com relação à perda dela. Tem um livro muito bonito que eu já li, né? E eu acredito firmemente nisso. Aqui no canal eu repito todas as entrevistas, e assim, que não tem nada mais saudável para gente, um meio melhor de superar as nossas adversidades do que transformar toda a nossa dor em amor, em serviço ao próximo, né? Usar aquilo que a gente passou como um meio de tocar vidas logo em seguida e de ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo ou coisas semelhantes. Então, eu acredito muito nisso. E outra dúvida que ficou: após a primeira cirurgia do José, ele ficou com o mesmo comportamento que ele tem atualmente ou diferente? Como é que foi? Porque você Não, falou que a partir daí já não viu ele mais como era antes, né? Então, como é que foi? teve umas nuances. Quando ele, tipo assim, ele chegou a estágio de ter, assim, de pegar e, tipo, tá todo cagadinho, passando a mão na cabeça. Então, assim, tipo, ele se alimentou por sonda, ficou de cadeira de roda. E aí teve um período, tipo, foi no finalzinho da quimioterapia, o José não caiu um fio de cabelo na quimioterapia. E aí, tipo, ele começou a voltar a ficar lúcido, voltou, tipo, caminhar de um jeito mais normal. E aí, tipo, eu até falei assim, eu falei, gente, eu acho que o José tá melhorando, porque ele já tava conseguindo tomar banho sozinho e tal. E aí, quando foi no finalzinho de maio, ele já, no comecinho de junho, ele iniciou a radioterapia. Aí a gente tava no pico do Covid, né? E aí, na 10ª sessão de radioterapia do José, eu, tipo, fiz o exame, o teste de Covid, e identifiquei que eu tava com Covid e ele não. Aí quem passou a levar ele pra radioterapia, que era tipo 50 quilômetros de distância da nossa casa, tipo, todo santo dia, foi meu primo. Aí na 11ª sessão de rádio do José, ele já voltou pra casa se arrastando. E daí a mente dele foi só piorando, né? E aí eu lembro que nesse mesmo dia, tanto que nessa 11ª sessão da rádio, ele chegou, aí eu tava com a luva, né? Porque eu tava com medo de contaminar ele, e era só nós dois em casa. E aí, tipo, botei a luva, botei a máscara. Quando eu fui lavar o cabelo dele veio todinho na minha mão. Tipo, todinho, literalmente. E aí, tipo, eu não sei o que, que aconteceu nessa 11ª sessão, mas foi a partir daí que o José já não foi mais o mesmo. E aí, assim, ele, tipo, teve algumas melhoras, né? Eu lembro que quando ele terminou a rádio, a orelha dele, tipo, abriu, assim, sabe? De tão machucado, ficou ferido. E aí, quando foi em dezembro, não, novembro, acho que 3 dias antes do aniversário dele, que ele faz aniversário dia 19 de novembro, ele teve uma convulsão muito forte e aí foi parar de novo no hospital. Nesse período, o José estava usando fralda. Aí, quando, inclusive, teve dias de eu chegar até que, tipo, amarrar ele em mim para eu conseguir dormir, porque ele, tipo, ele ficava muito imperativo, ele não ficava quieto, não me obedecia igual ele obedece hoje. E aí eu lembro que, tipo, no dia dessa convulsão, ele teve essa convulsão, ficou 3 dias internado. Quando ele voltou para casa, ele já estava conseguindo fazer xixi sozinho. Então, eu acredito que nesse período foi uma das maiores melhoras que ele teve, né? Tipo, com relação a essa questão de conseguir ir ao banheiro sozinho, conseguir identificar essas coisas. Apesar de que ele ficou com uns tiquezinhos que ele tem até hoje. E o médico pegou e falou para mim, né? Que as melhoras que o José tivesse nos 2 primeiros anos era o que ele ia ter de melhora e após isso não teria mais porque ele teve uma atrofia cerebral muito grande. Então, tipo, foi o que me falaram, né?
E, assim, realmente, nos 2 primeiros anos o José teve melhoras. Hoje em dia ele consegue fazer muita coisa, assim, que talvez antes ele não dava conta. Tanto que eu fiquei 2 anos e meio trabalhando em home office, ainda por causa do pico da pandemia e tudo mais, me mantive trabalhando no meu antigo emprego. Aí, quando eu voltei a presencial, fiquei trabalhando quase um ano presencial, se não um ano, que agora não me lembro muito bem. Eu tive que treinar o José a lembrar a cor da marmitinha dele, que era rosa, e lembrar que ele tinha que apertar o botão do micro-ondas 3 vezes. Aí eu ficava de lá do trabalho, acompanhando ele por uma babá eletrônica, e, tipo, eu programei a Alexa para lembrar ele de beber água. Aí já teve dia dele colocar uma panela no micro-ondas. Aí eu ficava gritando desesperada pela babá. Aí, tipo, teve dia dele colocar uma laranja. Tipo, era uma confusão. Não dava certo. E aí isso novamente foi adoecer no meu psicológico. Porque, tipo, tem vezes que o número 2 ele tem dificuldade de se limpar e tudo mais. O número 1 até que não, mas o número 2 geralmente ele tem essa certa dificuldade. Eu chegava em casa, ele tava todo cagadinho, todo sujinho. Aí eu pegava e, tipo, isso aí foi me deixando muito mal, sabe? Fora os ataques que ele tinha geladeira, porque ele assalta a geladeira. Eu vivo brigando com ele sobre isso. Tipo, eu tenho, às vezes, esconder as coisas, porque ele não pode ver nada assim, dando sopa que é. Tchau, obrigado, né, Zé? É. E aí é basicamente isso. Aí, nesse meio tempo, tipo, que eu tava trabalhando ainda nesse meu antigo trabalho presencial, acho que em 2021, tipo, a gente tava morando de aluguel, eu consegui financiar um apartamento. E quando foi em 2022, eu tava juntando um dinheiro para comprar um carro. E aí, tipo, minha mãe, assim que a minha irmã tinha feito 18 anos, minha mãe deu um carro de presente para ela. Quando ela faleceu, minha mãe falou: eu vou vender o carro. Eu falei: não vai, esse carro não sai da nossa família. Inclusive, ele tá com a minha irmã mais velha, eu dei de presente para ela. E aí, tipo assim, minha mãe pegou e falou assim: ó, eu vou te dar o carro, então. Aí eu falei: eu tava juntando dinheiro para comprar um outro carro, então vamos ver se eu compro um lote. Aí comprei um lote, construí nossa casa. Tipo, hoje em dia a gente mora na casa que é nossa mesmo. A gente se mudou para nossa casa em 2023, no meio de 2023. Aí eu lembro que a gente mudou ainda, tipo, era só o quarto e a cozinha que era Lá de fora. na cerâmica. Cerâmica. Aí o resto tudo era concreto, tipo, a parte de fora tudo tijolo. Aí, tipo, hoje em dia, graças a Deus, tá cada vez mais terminado, né? Nossa casinha. E aí, basicamente é isso. Tipo, não tem, muita gente vai acostumando, né? Tipo, eu falo que talvez se eu não tivesse cuidando do José quando a minha irmã faleceu, talvez eu também teria feito uma besteira, porque foi algo que realmente me quebrou por dentro, assim, de todas as formas possíveis. Eu falo que cuidar dele foi o que me deu força. Quando eu olho para o José, tipo, indo contra todos os as probabilidades, diagnóstico, tipo, eu falo que eu vivo diante de um milagre todos os dias e, assim, eu falo o seguinte, quando o José, assim que o José adoeceu, o médico falou que ele não ia ver muito tempo, ele virou para mim e falou assim, ó, vou para casa da minha irmã e quando eu voltar eu não quero mais você aqui, porque eu não te amo mais. Aí, tipo, quando ele retornou, aí ele falou assim, ó, eu te amo sim, mas eu não quero que você passe por tudo que eu vou passar, porque não é justo com você. Na época a gente tinha 24 anos, ele falou, você só tem 24 anos. Eu falei, José, você pode até não me amar mais, mas eu só vou te deixar sozinho quando você tiver lúcido para tomar essa decisão. Do contrário, você vai ter que me aturar. E aí nisso eu tô aqui, cuidando dele até hoje. Tipo, às vezes é muito cansativo para o psicológico, tipo, essa questão dele ficar repetindo o tempo todo. Até os médicos já me perguntaram o que mais me incomoda na situação do José. Hoje é mais essa questão da repetição, porque do resto, tipo, ele é muito tranquilo mesmo. Porque assim, ele tá repetindo baixinho, mas tem hora que ele começa uma gritaria. É assim, por causa da situação dele e por causa do meu psicológico, ano passado eu, tipo, me afastei do meu antigo trabalho, que era presencial. Eu já estava estudando na área de tecnologia, e eu fiz amizade com uma pessoa muito querida que conseguiu um trabalho para mim na área. Então, já tem um ano que eu estou trabalhando na área de tecnologia em casa. Eu me afastei e comecei a trabalhar como prestadora de serviços CNPJ e tal, na área de tecnologia, mesmo ainda não tendo terminado a faculdade. E aí, tipo assim, eu vejo assim, o cuidado que Deus tem com a gente, tipo, eu vejo portas se abrindo que às vezes eu viro e falo assim, não, é só por conta que como se diz, eu tô firme, porque se não fosse, eu acho que não aconteceria tantas coisas boas no sentido de, tipo, cuidado de Deus mesmo, né? Porque, assim,
A gente sabe que a gente passou por um período de pandemia, onde muitas pessoas perderam familiares, onde, tipo assim, pessoas passaram necessidade, né? E assim, em meio a tudo isso que aconteceu, em momento nenhum eu me senti desamparada com relação ao cuidado de Deus com relação a mim e ao José. E aí a gente, tipo, congregava numa igreja até 2 meses atrás, agora a gente tá sem igreja para congregar, porque, tipo, tava muito pesado, que eu era do Ministério de Louvor. Chegava lá 4 horas da tarde, ficava lá com o José sentadinho, tinha hora que na hora do culto o Zé tava assim, cambaleando. Então, tipo, pretendo achar uma igreja mais próxima, mas a gente tem vivido. E um detalhe que, tipo assim, o ano passado, quando eu fiz terapia, a primeira coisa que a médica virou para mim, a psicóloga virou para mim e falou assim, quando eu contei para ela como é o meu sentimento com relação ao José hoje. Porque, assim, são duas personalidades completamente diferentes. E aí ela virou para mim e falou assim, ó, aparentemente, tipo, quando eu lembro do José como ele era, tipo, a pessoa que sempre estava ali do meu lado, eu nunca tomava as decisões sozinha, era sempre eu e ele. Tipo, hoje eu me vejo muito sozinha nesse sentido, de tipo, ou é eu e eu mesma, entendeu? E aí, tipo assim, ela virou pra mim e falou assim: ó, aparentemente você tá vivendo um luto de uma pessoa que não morreu. E eu, tipo, nesse período eu não tava me cuidando, tipo, como alguém que se amava. Ela falou assim: antes de você amar alguém, você tem que ter amor próprio por você mesmo. Não adianta nada você ficar, como se diz, fazendo tudo pelo José e esquecendo de viver. E aí eu falei assim, doutora, eu tenho muito sonho de fazer uma viagem internacional. Já tentei 2 vezes o visto com o José, mesmo depois dele estar adoecido. Das 2 vezes foi negada. E aí, tipo, aí eu falei pra ela, eu, até os 30 anos, eu falava que eu queria fazer uma viagem internacional. E aí ela pegou e falou assim, então por que você não faz? Começa a colocar essa ideia na sua cabeça, de deixar o José com alguém, que eu tenho muito medo de deixar ele com alguém, sabe? Tipo, desde o começo, né? Eu tenho esse zelo, esse cuidado, esse receio de alguém fazer alguma maldade com ele. Aí ela pegou, tipo, a gente conversando e tal. E minha mãe e minha irmã me convenceram. Falaram, não, vai pra sua viagem, faz a viagem, a gente cuida do José pra você. E aí, tipo, eu fui pra Portugal, fiquei na casa da minha tia um mês. Com 15 dias eu já tava doida pra voltar. Ligar pra minha mãe chorando. Eu quero voltar pra casa, como é que tá o José e tal. Aí, tipo assim, foi uma experiência muito legal, mas, tipo, às vezes eu acho que talvez se ele estivesse junto comigo eu teria ficado mais tranquila, porque ainda assim eu ficava assim naquela, né? Ai, meu Deus, como é que o José tá? Aí, tipo, ficava aquela preocupação. E minha tia tentando fazer de tudo para que, mesmo assim, eu conseguisse me divertir. E então, tipo, hoje em dia eu tenho na minha cabeça o seguinte: as coisas elas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. E na maioria das vezes a gente só sofre porque a gente acha que elas poderiam ser diferentes. Então, tipo, quando eu comecei a colocar isso na minha cabeça, quando eu comecei a agradecer mais e reclamar menos, eu acho que as coisas elas também na minha mente, tipo assim, começaram a dar muito mais certo. Então, tipo, hoje em dia se eu vou fazer alguma coisa, que nem comecei a gravar pro TikTok há um mês atrás. Aí eu já gravei com esse pensamento, vai dar certo, tipo, vou crescer na plataforma. Eu só não queria, tipo, ter exposto a minha história. Então, tipo, só que é engraçado que, tipo, na brincadeira, 1 hora da manhã, eu pego, vou gravar um vídeo. Eu falei, José, vem cá, vamos gravar um vídeo comigo? Aí peguei e gravei o vídeo, tipo, né, falando que ele era a minha melhor companhia, que ele tinha tido um câncer no cérebro e tal. E aí, quando foi de manhã, o trem já tava lá para 20 mil visualizações. Quando foi no final do dia, já tava com 100 mil. E eu acho que esse mesmo vídeo ele já tá chegando a 10 milhões de visualizações. Então, tipo assim, é uma coisa que eu falo, meu Deus, tipo, não era o que eu queria, tipo assim, sabe? Porque querendo ou não, quando a gente passa por uma situação diferente, né, do que as pessoas estão acostumadas, porque eu ouço muito o povo falar assim, ah, se fosse outra abandonava, não sei o quê, não sei o quê. O normal não seria isso, porque, tipo, o José, ele continua sendo uma vida, ele continua sendo uma pessoa que hoje, ele, principalmente, ele precisa de cuidado, ele precisa de zelo e não de abandono. É o que eu penso. E eu falo muito nesse sentido, de que eu trato o José como eu gostaria de ser tratada se eu tivesse na situação dele. Independente de falar assim, ah, ele faria o mesmo. Não me interessa. Tipo assim, eu trato ele como eu gostaria de ser tratada. Eu falo isso direto, assim, quando as pessoas ficam nessa, né? Na internet a gente vê direto, quando alguém faz alguma coisa por alguém. Ah, mas você acha que ele faria o mesmo por você? Eu falo, isso diz respeito a outra pessoa, né? Isso não diz sobre o meu caráter. Eu faço aquilo que eu acho que tá certo fazer, aquilo que eu quero. Eu, assim, tenho várias perguntas, porque realmente as histórias diferentes, assim, a gente
além de curiosidade, gostaria. A gente tenta se colocar no lugar, né? O que que eu faria nesse lugar? Como é que seria? Não no sentido de tentar imaginar num lugar de e se, mas num lugar de aprendizado, né? Se eu tivesse nesse lugar, como é que arranjaria? É tanto autoconhecimento, tanto em relação ao aprendizado. E a sua história ensina tanta coisa, mas especialmente sobre o amor, né? O amor verdadeiro e genuíno, porque esse realmente é o amor genuíno. Mas uma das dúvidas que eu fiquei aqui é, primeiro, em relação às sequelas, quais são as sequelas que ele tem, como é que é a convivência e como é que você vê ele hoje sendo basicamente o seu filho. Então, a relação entre Uhum. homem e mulher finalizou, se findou aí? Como é que foi? Então, tipo assim, pra mim isso foi muito claro, porque, que nem, na questão, tipo, de relação, eu não consigo me imaginar, isso foi uma das coisas que eu falei pra psicóloga, que eu olho pro José, pra mim, eu vejo ele como uma criança, de fato, de alguém que precisa de cuidado. Como que eu, tipo, com a mentalidade que eu tenho, vou mexer com uma pessoa que, tipo assim, ele não tem essa malícia ou a lucidez pra, tipo, tomar decisões que sejam relacionadas à área sexual. Não consigo. Entendeu? Aí quando as pessoas ficam, ah, mas ele tem outro, não sei o que, não sei o quê. Aí eu sempre falo assim, eu falo, gente, se algum dia Deus preparar uma pessoa, se Deus falar assim, ah, é para você e tal, pode até ser, mas tipo, não é uma questão de prioridade para mim. Porque eu tenho muita coisa para fazer na minha vida, muitos sonhos que eu ainda quero conquistar. E, tipo assim, eu acho que, tipo, o povo fica assim, nossa, tão nova, passando por tudo isso. Eu falo, exatamente, por ser tão nova, talvez eu não esteja tão preocupada, assim, com isso. Porque eu sei que, tipo, ainda tem tempo, Deus pode operar um milagre. Tipo, muita coisa pode acontecer, entendeu? Então, não tem como eu prever como é que vão ser os dias de amanhã, exatamente, Zé. E, assim, a questão do José hoje é o seguinte, o José... Por mais que eu já tenha tentado ensinar ele, ele não consegue tomar um banho sozinho, ele não consegue escovar os dentes dele sozinho. É, tipo assim, o caminhado dele, eu não sei se você viu, é bem devagarzinho. Então, tipo assim, eu levo ele pra. Tem 4 anos que a gente frequenta a mesma academia. E, assim, ele não teve muitas melhoras, tipo, depois dos 2 primeiros anos. E ele perdeu praticamente toda a memória antiga e, tipo, a memória recente dele não grava praticamente nada. Tanto que eu acho que você viu lá, até na conversa que a gente teve com o Carlinhos, ele chamando o Carlinhos toda hora por outro nome. Que são os nomes que na cabeça dele ele decorou. Aí até o nome que ele ficou chamando o Carlinhos, eu falo que é um tio meu, que esse tio meu ele é tão chato que não tem nem como não gravar o nome dele. Porque ele perturba tanto o juízo da gente. Aí, tipo assim, mulher, ele geralmente chama sempre de Esther, Dona Esther, independente do seu nome. Eu falo assim, gente, no mundo do José, todo mundo é Esther. E aí, a única pessoa que ele sabe o nome completo sou eu, o dele, o meu CPF, o CPF dele e ponto, acabou. Aí tem memórias, tem coisas que voltam assim na cabecinha dele, coisas relacionadas a Deus, ele sempre lembra. Tipo, o fato dele ser palmeirense também é uma coisa que ele não esquece. De jeito nenhum. Então, basicamente é isso. Tipo, ele perdeu toda a memória recente, memória antiga. Fala que a única memória dele que é muito boa é a musical. Que, inclusive, tipo, mesmo depois dele estar descido e tal, louvores e músicas assim seculares que ele ouve, ele grava tudo com muita facilidade. Você não Ah, já tentou assim, ó, fazer uma musiquinha para escovar os dentes e para tomar banho? Que talvez ele grave não, a não, o música. negócio da questão dele não conseguir é mesmo o movimento. Tipo, ele não Ah, tá. consegue executar bem os movimentos. Que nem eu postei um vídeo de eu vestindo ele, arrumando ele para ir para a igreja. Menina, se eu for contar a quantidade de roupa do José que ele já rasgou tentando se vestir, ele se cola todinho, aí trava, tipo, não vai. Entendeu? São coisas assim que pra gente parece muito simples, mas para ele é muito difícil. Entendeu? Entendi. Você vê ele como filho hoje, né? É até muito interessante ver a inocência dele, né? A gente fica assim, realmente querendo Uhum. acolher, parece que a gente quer abraçar, porque é Sim, fofinho, né? Chega a ser ele fofinho. é muito fofinho. É bem interessante. Mas e ele? Ele lembra que você foi a esposa dele, porque hoje, né, não pode ser a esposa dele mais, mas ele lembra que vocês tinham um relacionamento, a parte sexual, ele tenta alguma coisa, como é que ele Não. reage?
Não, a parte não, nada, 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 nada. Tipo assim, e até eu falo, eu vou dar banho nele, tipo, eu tenho até o zelo, o cuidado, sabe, de olhar para as coisinhas dele e tal, sem maldade nenhuma, porque como eu tô te falando, eu vejo ele com uma inocência muito grande. Se você perguntar para ele, como é que faz as coisas? Ele vai falar. Minha tia morre de rir dele mostrando, sabe? Porque, mas ele fala numa inocência tão grande que até, tipo assim, a gente ri muito, entendeu? E eu falo que, assim, o povo tem muita gente que fica assim, se deprime, nossa, tadinho, não sei o que, não sei o que. Realmente, tipo, foi um momento difícil que a gente viveu. O José que eu conheci não tá mais aqui? Não, mas, tipo assim, ele hoje em dia, ele passa alegria para todo mundo. Ele faz todo mundo rir com as doidurinhas dele, assim, no jeitinho dele mesmo, entendeu? Então, eu acho que basicamente é isso. Tipo, ele tem realmente a inocência de uma criança de 3, 4 anos de idade. E assim, quando os outros falam assim, Zé, quem é ela? Ele fala, minha esposa, Lívia Elisiária de Oliveira Souza Lima. Aí se você fala, José, o que é ser um casal? O que é ser casado? É ter um relacionamento de Deus. Ele fala, o que é mais? Só. E só. Pronto, são essas coisas, entendeu? Por aí você já tira. Então, tipo assim, não tem, sabe, essa malícia, esses pensamentos, não... Tipo, até para organizar os pensamentos dele é muito difícil. Geralmente, que nem ontem, ficaram me perguntando, vocês conversam normalmente em casa? Eu falei, gente, a minha conversa com o José é mais em modo repetição. Repetição. Eu falo e ele repete o que eu tô dizendo, entendeu? Ou então, tipo assim, às vezes, que nem quando eu tô dirigindo, aí ele, sinal vai ficar vermelho. Olha, sinal tá amarelo. Essas coisinhas de tipo trânsito, quando ele tá assistindo televisão, hoje em dia ele consegue ligar a TV e tipo apertar o botão da Netflix e colocar desenho, ou Chiquititas, ou Poliana, ou Carrossel, novelinhas realmente de criança. Aí fala assim, por que você não bota coisa de adulto pra ele assistir? Ele começa a assistir um filme, ele perde a graça, ele vai lá e bota nas Chiquititas. Mas volta na Poliana, que a Poliana foi a novelinha que já assistiu Poliana inteira 6 vezes. Olha, eu posso falar muita coisa não, porque até hoje também eu amo Poliana. Eu acho muito legal, porque eu gosto de coisa inocente assim. Tipo Mas isso. assim, você acha Se a gente que for levar pro lado da Poliana, eu vou dizer que eu aprendi a jogar o jogo do contente. Né? isso aí, todo mundo jogando o jogo do contente, eu também gosto. Isso. Mas assim, em relação à cabecinha que ele tem hoje, você acha que ele se comporta como uma criança normal de 3, 4 anos? Ou ele regrediu a ele mesmo quando ele tinha 3, 4 anos, ele tem o comportamento que ele tinha? Olha, por essa questão de, tipo, uma criança conseguir decorar coisas e aprender coisas com muita facilidade, eu diria, tipo, que não dá nem para classificar qual seria a idade mental dele. Porque tem horas que ele tem comportamento de adulto. Mas são horas, tipo, momentos, assim, tipo, quando alguém fala alguma coisa que ele não gosta, ele, nossa, tá doida, me respeita. Aí, tipo, e ele tem um entendimento, claro, de algumas coisas, entendeu? Só que para aí, ele falar assim, eu entendo, só que eu não consigo administrar o que eu tô entendendo, entendeu? É muito difícil. Eu acho que para entender a cabecinha do José tinha que estar nela. Porque tem hora que até eu fico assim, coisas que, tipo assim, que talvez a gente olhe assim, José sabe ler, o José sabe escrever, ele faz a rúbrica dele direitinho. Tipo, são coisas que eu olho assim, eu falo, gente, como é que explica isso? Não dá, não dá, tipo, não tem como. Porque quando eu fiz essa pergunta, eu imaginei assim, que talvez pudesse ser uma memória bem antiga, né? Então, assim, ele estaria reagindo de acordo com as informações do inconsciente dele de quando ele tinha 3, 4 anos. Mas com isso surgiu outra dúvida, porque você não conheceu ele com 3, 4 anos, então às vezes não teria como isso, né? A família dele talvez poderia dizer, mas você tem ajuda da família dele, eles tentam te ajudar de alguma forma, a sua família te ajuda, como é que funciona isso? E ele tá aí repetindo aí atrás, não, não. Ó, como eu disse, pelo fato de eu já ter, como você diz, eu falo que eu sou aquela música do Renato Russo. Já morei numa casa que me lembra muito. Eu moro com meus pais. Meu pai, tá emocionado. Então, tipo assim, eu acabo que eu fiquei um pouquinho difícil de aceitar ajuda. E é que não tô te falando. Foi uma responsabilidade que eu abracei para mim. Eu tento não sobrecarregar ninguém, tipo, no sentido de falar, você pode ficar com o José para mim? Eu me viro do meu jeito, entendeu?
E eu me acostumei a fazer dessa forma, que nem se outra pessoa fica com ele, eu já acho que a pessoa não vai cuidar dele tão bem como eu cuido. Aí eu falo assim, tem hora que tem uma prima minha que até teve um dia que ela falou assim, tu parece aquelas mães super protetoras, porque teve um dia que eu deixei o José com ela, que ela veio do Canadá. Aí quando eu cheguei na casa do pai dela, o José tava com os cabelinhos tudo pra cima, a blusa toda suja de melancia. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que você saiu com o José de jeito na rua. Ela, tava tão lindinho. Tá tão lindinho. Aí pra mim já é um absurdo, porque eu não consigo sair com ele feio, desarrumado, entendeu? Então, tipo assim, aí eu tento não incomodar as pessoas nesse sentido, tipo, já me acostumei mesmo, de verdade, entendeu? E pra mim é muito tranquilo. Acho que tem gente que acha assim, nossa, deve ser muito pesado. Não, é muito tranquilo. Tipo assim, é mais assim, às vezes, tipo, é que nem eu falo, tem horas que eu realmente, como qualquer outro ser humano, tem horas que eu me sinto sozinha, me sinto triste, me sinto, tipo, desamparada. Não vou dizer assim, ai, a vida é mil maravilhas, é tudo perfeito, porque a gente é humano, né? Então a gente às vezes quer ser acolhido, quer ser abraçado e tal. Então, tipo, essas questões pra mim, quando eu tô mal, eu geralmente ligo pras minhas primas, pras minhas amigas, pros meus amigos, eu tento conversar. Eu amo falar. Então, tipo, aí eu falo que depois que eu entrei pro TikTok, então, rapaz, agora que eu não ligo pra muita coisa mesmo. E assim a gente vai vivendo. Já vivendo. Vou torcer para vocês crescerem tanto na plataforma que vocês enriqueçam por lá, porque a plataforma paga bem, né? Isso é muito legal. Outra Não, coisa. aí só complementando aqui, tipo assim, com relação à questão familiar do José, como eu disse, o José foi criado por pais adotivos, o pai dele de criação hoje tem 91 anos, a mãe dele de criação faleceu tem um mês, ela estava com Alzheimer, e aí é até engraçado, teve um dia que eu cheguei lá, aí ela falou assim, ei, menino, como é o seu nome? Aí ele, José, e o da senhora? Eu ri tanto que eu falei assim, não, gente, eu não vivi para ver isso, não. Assim, se a gente fosse olhar, o José é tipo assim, é como se ele tivesse tido um Alzheimer precoce. Entendeu? Não tem? Que a pessoa que tem um Alzheimer, ela fica como se fosse uma criança. Se a gente for levar a situação dele hoje em dia, é isso. Porque uma pessoa com Alzheimer, ela sabe muita coisa, ao mesmo tempo não sabe nada, não consegue decorar o nome das pessoas, precisa de ajuda para isso, foge, que o José é fujão. Agora ele tá mais comportado, mas já me deu uns trabalhinhos, tipo, com relação a isso. Mas assim, aí tem a mãe biológica dele tá passando por tratamento oncológico novamente pela segunda vez. O pai dele biológico é uma pessoa que eu falo que ele é um amor de pessoa. Se eu preciso dele, tipo, já precisei quando eu tava construindo aqui, precisei de ajuda, ele pôs pronto para ajudar. Tem essa irmã dele que eu falei, tipo, eu tenho um carinho enorme por ela. Aqui levou a gente na igreja e tal, que sempre foi uma pessoa que todas as vezes que eu procurei ela para conversar, ela sempre esteve aberta para me ouvir. E aí ele tem mais 4 irmãos vivos. Não, 5 irmãos. É porque é tanta gente. 5 irmãos vivos e 2 faleceu com câncer. Depois que ele adoeceu. As 2 irmãs dele também faleceram com câncer. Então, assim, todas as vezes. Hoje em dia a gente mora em outra cidade. E todas as vezes que, tipo, eu falo assim, vou levar o José para ver a família dele, eu faço um tour pela casa de todo mundo. José não lembra do nome de ninguém na maioria das vezes, mas ele vê todo mundo vê ele. E é isso. Mas todo mundo tinha o mesmo tipo de câncer ou tipos de câncer diferentes? Tipos diferentes. Não sei te dizer quais são os tipos que tiveram, mas, tipo assim, que nem teve uma irmã dele que teve no estômago, não sei qual era o tipo de câncer, porque ela, eu acho que não chegou nem a dar tempo de tratar e ver direito o que que era. Aí a outra teve de mama, a mãe dele já teve de mama, e agora ela tá tratando novamente, eu não sei muito bem qual. Tipo, aí das irmãs dele de criação, que é prima, 2 delas já teve também. Então, tipo, o histórico de câncer na família dele também é muito grande. E eu vou fazer uma pergunta, esqueci. Tenho essa. Ah, lembrei. Ele falando aí atrás é o máximo. Eu perguntar assim, quando a mãe dele faleceu, a mãe dele de adotiva, ele entendeu que ela faleceu? Como é que ele reagiu? Ele sofreu? Como é que foi isso? Então, no dia, eu tava numa viagem de trabalho, aí foi, e, tipo, a minha irmã pegou e falou, né, pra ele, José, Dona Antônia faleceu. Aí ele virou e falou assim, todo mundo vai morrer um dia. Ponto, final da história. Inclusive, quando as irmãs dele faleceu, eu também falei pra eles, a sua irmã tal faleceu. Ele, tá.
É Ele, isso. ele tá falando ah tá até agora, né? Que você, ah tá, e ele atrás, ah tá. Gente, é muito assim, poderia ser triste, né? Mas é muito legal, né? Porque a inocência realmente assim, é muito fofinho, né? Dá vontade de apertar, né? É muito fofinho. Esse é o fofinho mesmo. Sou muito fofinho mesmo, viu? É, e o Eu seu falo que ele é meu relacionamento, tesourinho, né? Meu É, tesourinho. esse tesourinho. Isso. o seu relacionamento com ele é igualzinho o meu com a minha filha, igualzinho. Eu acho que ninguém vai cuidar igual, eu que quero fazer tudo, eu tento não ocupar ninguém, É. até mesmo porque eu acho que ninguém vai Mas cuidar como assim, eu cuido, eu não consigo. eu falo pra você que, tipo, eu tenho muita fé que um dia ele vai voltar ao normal. Não sei porque, expulso na minha cabeça, assim mesmo. Pode ser loucura, mas o que não é a fé, senão a loucura da gente acreditar no que é impossível, né? Então, tipo assim, por ver o que ele já passou, ter 2 diagnósticos, né? É errado. E tá aí pra contar a história. Eu acredito em tudo, meu filho. Qualquer coisa é possível ao que crê. E eu falo que, tipo, eu sempre falo isso, né? Que, tipo, lá atrás, Deus fez uma promessa para ele. E aí eu sempre falo que tem uma pregação do pastor André Fernandes que fala assim, que se não se parece com o que Deus me prometeu, é porque ainda não é o final da minha história. Então, tipo, quando foi passada a revelação lá na igreja, Deus falou que o José ia chegar a lugares que ele nunca imaginou para contar o que Deus fez sobre a vida dele. Deus não falou que era a Lívia que ia contar para ele pelo José. Então, tipo, eu fico crendo. Pode ser que não nesse plano, pode ser, não sei, mas Deus proverá. Deus proverá. Isso aí, José. E interessante isso, porque ele, igual você falou, de 2 anos para cá ele não melhorou muito, mas você mantém essa fé de que alguma coisa vai acontecer e vai modificar o quadro dele atual. Você acha que, você falou lá no início que as pessoas falam, né, que você vai arrumar uma pessoa, vai aparecer alguém. Você acha que se porventura aparecer alguém, você iniciar um relacionamento, ele vai continuar agindo como seu filho? Ou você acha que ele vai entender e vai se enciumar? Como é que você acha que vai ser isso? Menina, já teve vez de eu brincar, eu virava e falava assim, José, eu vou arrumar um namorado. Ele fala, misericórdia. Misericórdia. Aí eu falo assim, José, mas essa pessoa vai te tratar bem. Ele, tá, então pode. Mas não pode. Tá liberando até, É tá isso. gravado aqui que ele tá liberando, hein? Tá gravado aqui. Agora Entendeu? que ele falou, Tipo então assim, pode. não tem, gente. Não adianta. Tipo, tem hora que no começo eu ficava muito incomodada quando o povo começava a perguntar sobre essas coisas, porque eu falava assim, gente, ai, pelo amor de Deus, é muito chato ficar toda hora falando sobre isso, não sei o que. Hoje em dia eu já nem ligo, porque assim, a verdade é que a maior parte das pessoas que me julgam, elas não fariam um terço do que eu faço, entendeu? Mas, tipo assim, abri mão de sonhos temporariamente, porque eu acredito que eu ainda vou conquistar eles. Tipo, eu adiei sonhos pra, tipo, estar aqui cuidando do José. Porque, que nem eu falo, meu sonho é ir pros Estados Unidos. Então, tipo, pelo menos pra passear. E aí, gente, tem até um videozinho que ele fala, tô indo pros Estados Unidos. Então, assim, eu creio que isso um dia vai acontecer, não sei quando, né? Tipo, eu levo muitas coisas no pensar assim, ai, vai ser de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus. Ah, sou santa, sou uma pessoa perfeita? Não, não sou. Mas até aqui eu tenho visto Deus cuidando da gente, até aqui eu tenho visto Deus zelando da gente, e, tipo, eu sei que ele não vai desamparar, entendeu? Tipo, porque tudo que eu olho, assim, eu vejo o cuidado, eu vejo o zelo de Deus. Então, até eu falo da minha mente, quantas vezes eu tava ali no meu quarto, tipo, triste. Não vou falar pra você que a minha mente, ela tá sempre bem. Já pensei várias vezes em tirar minha vida, tipo, sabe? E olha, aí eu pego, paro assim, eu falo, não, eu não quero que a minha mãe e minha irmã passem pelo mesmo que eu sinto até hoje pela minha irmã. Eu não quero, tipo, desistir do que Deus tem pra mim lá na frente, porque eu vivi muita coisa ruim, mas também vivi muita coisa boa por não ter desistido. Então, eu levo muito para esse lado, entendeu? Então, eu só vou vivendo, sabe? Tipo, só que não no modo automático. Eu realmente, a gente vive. Nós viaja, nós sai, entendeu? Não é todo dia, não é toda hora. Mas eu faço esse menino aqui bater perna e viver, né, não, José? É isso aí. E ele me chama de mozão. Aí já aconteceu de eu falar, como é que é o meu nome? Não sei, mozão. Esquecer, tipo assim, do nada. Então, pronto. Sobre as pessoas não fazer um texto que você faz, eu vou concordar plenamente, porque realmente é muito difícil uma pessoa fazer o que você faz. Eu conheço vários casos, porque aqui eu fico sempre atrás de histórias desse jeito, que traz um quentinho pro coração de falar assim, gente, a humanidade tem jeito, né? Tem muita gente boa, mas infelizmente a grande maioria não tem esse pensamento e essa visão de um amor realmente verdadeiro. Tem um grande amigo meu, Emmanuel, que ele
tem uma namorada que chama Amanda, que no dia do aniversário dela, ele postou uma coisa que me marcou muito e até hoje eu falo assim, olha, é isso. Ele falou assim pra ela, te amo pra sempre. Não que isso seja uma promessa, é porque esse é o único jeito de amar. Realmente, se você deixa de amar uma pessoa ali, não era amor. Porque você estava condicionando o seu amor. Enquanto você serve para mim, enquanto tá tudo ok, eu te amo. Se você faz uma coisa que eu não quero, a gente brigou, então eu não te amo mais. Então, Exatamente. né? Então, é justamente isso. Essa frase fez tanto sentido para mim que eu já até fiz um post lá no meu Instagram falando sobre isso, porque deu um tim na minha mente assim na hora. Eu falei, é isso, né? A gente não pode Aí eu falo desamar a assim, ó, pessoa. A gente pode até tem, desgostar, desapaixonar, agora desamar não tem como. Se você realmente ama, se você desamou é porque você não amou verdadeiramente. tem horas que eu vejo o povo falar assim, mas é porque ele recebe, ele é aposentado. Gente, calma, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ganho 3, 4 vezes mais do que o José ganha. Desde que ele adoeceu, eu já ganhava bem. Então, tipo assim, não é por questão financeira. Tipo, porque se fosse por esse lado aí, meu psicológico, ele, tipo, poderia ser muito mais poupado, entendeu? Se fosse pensar assim, ele cansaço psicológico, talvez, às vezes. Entendeu? Não é por isso. É por quem eu conheci, por quem eu sei que, tipo assim, lá atrás ele cuidou de mim quando ele estava bem, ele sempre me tratou com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Só pra você ter uma ideia, quando eu falei pro José, meu sonho é ir pra Portugal, meu sonho é ser... Ele virou pra mim e falou assim: se é o seu sonho, virou o meu sonho também. Aí teve uma vez que ele, acho que no ano que ele adoeceu mesmo, eu falei, filho da égua, me fez fazer um mergulho, menina. Cheguei lá embaixo, lá no fundo do mar, vi uma cobrinha botando a língua para fora, tirei o negócio que tava na boca, quase morri afogada, mas fiz o mergulho por quê? Porque, tipo, ele falava, meu sonho é fazer um mergulho. Aí eu, então vai lá, José. Ele, não, mas o meu sonho só vai ser completo se você estiver nele. Eu falei, filho da mãe. Aí peguei, fui fazer um mergulho com ele, quase morri no tal do mergulho. Até hoje, tipo, eu tenho as fotos, é até engraçado, porque ele tá todo sorridente lá debaixo d'água e eu desse jeito. Mas é muito sobre isso, tipo assim, é pelo companheirismo, o cuidado que ele sempre teve comigo, o zelo, entendeu? E pelo fato de que, tipo assim, pra mim a vida do José, ela tem valor, entendeu? Tipo, independente dele estar plenamente saudável como ele era antes ou não, a vida dele, ela vale. Entendeu? Então, não vou simplesmente pegar e soltar a mão dele porque ele adoeceu. Na minha cabeça, isso não faz sentido. Eu acho que talvez também por ter sido criado por uma, tipo, basicamente por uma avó que, como se diz, teve 10 filhos, 36 netos, um monte de agregado. Então, na minha família era assim, ninguém soltava a mão de ninguém, entendeu? E até hoje é desse jeito. E de parte de pai, do mesmo jeito. É tanto que, tipo, quando o José adoeceu, a gente se mudou para São Sebastião, onde mora minha família de parte de pai. Muitas das vezes eu já tive muito suporte da minha prima, essa que mora no Canadá. Tem uma tia minha que ela tem 64 anos, às vezes ela vem pra cá e dança e brinca com o José e se diverte, entendeu? Então, tipo assim, tendo também esse amor, esse zelo da minha família, das pessoas que estão próximas a mim, também eu vejo que não tem porquê, sabe? Eu pegar e soltar a mão de uma pessoa simplesmente por ela estar numa condição diferente de quando eu conheci ele. E Até é isso. porque essa questão de amar e desamar que eu mencionei anteriormente, não é só relação a marido e mulher, não, né? De relacionamento amoroso, mas em relação a todo mundo. Se a gente ama verdadeiramente as pessoas, esse amor não pode deixar de existir porque aconteceu alguma coisa com a pessoa, porque ela Eu fez vou. alguma coisa de errado. Você pode não aceitar a pessoa na sua vida mais se ela faz um erro muito grave com você. Mas você não deixa de amar ela como ser humano, né? Sem amar o próximo como a si mesmo. Esse foi o mandamento que Jesus deixou pra gente. Tem uma coisa E que teve um dia que a minha irmã ficou brava comigo, porque faleceu um familiar nosso, aí ela me ligou chorando. Aí ela, você não vai chorar também? Não, eu falei assim, Lidiane, eu sei que, tipo assim, é triste, eu fico triste, mas é uma pessoa que eu não tenho convívio, eu não tenho, como se diz, uma relação de amor, de afeto, de carinho. Eu sinto muito pela minha tia, sinto muito pelas pessoas, mas assim, para mim, Asa, é que nem eu perdi uma amiga muito querida pro câncer semana passada. Menina, eu quase morri de chorar. Mas por quê? Foi a pessoa que, desde quando eu cheguei aqui, ela abraçou eu e José assim, sem nos conhecer, cuidou da gente, zelou de mim, me botou no colo como se fosse uma filha, entendeu? Que era onde eu morava lá de aluguel. Então, assim, eu falo, na minha visão, o amor é muito mais sobre, tipo assim,
você cria vínculos com as pessoas que eles não são interrompidos por distância, que nem eu não morava mais no mesmo lugar que ela, mas o amor que eu sentia por ela de amizade, o amor que eu sinto pelo José, por tudo que ele representou e por tudo que ele representa na minha vida, é isso mesmo. Então, tipo, eu acho que vai muito além de falar assim, é o mesmo sangue, é a mesma família. Não, acho que o amor, ele é... Eu falo isso e, tipo, eu já fui muito, talvez, mal interpretada, que eu falo assim, para mim, você falar assim, eu te amo para uma pessoa e você não ter nenhuma atitude de amor por ela, você não ama aquela pessoa. Para mim, o amor ele é atitude, ele é ação. Eu levo muito dessa forma. Eu creio firmemente nisso também. As pessoas pensam que amor é sentimento. Aquele sentimento que a gente tem é gostar, é paixão. O amor mesmo, ele é atitude. É você decidir, é decisão também. Você decidir amar aquela pessoa e pronto, acabou. E aí você Exatamente. agir todos os dias no sentido de preservar esse amor. Porque a partir do momento que você decide, que você tem essa atitude, você começa a sentir. Aí sim, é o contrário. Não é Exatamente. sentir para agir, é agir para sentir, né? É o contrário. Lívia, eu falaria com vocês mais 2 horas assim, principalmente se o José ficar conversando aí atrás. Eu amo quando você fala e ele repete. Eu, então, quando ele fala só o finalzinho da palavra, né? Ele não fala a palavra inteira, você fala assim, Menino, não, virou meme, tipo assim, a nossa conversa com o Carlinhos Maia, ela se sucedeu, que tipo assim, eu falei com ele e quando eu vi que era ele, eu, Jesus, José, no fundo, amado. Nossa, isso virou um meme tão grande, que tipo assim, ele completa, tudo que eu tenho hora que você vê aqui, tem hora que eu tô falando, aí eu esqueço alguma coisa, ele vai e... Foi intencional, completa. tá? Daí você falou, Jesus, amado. Aí você foi repetir que ele falou amado, aí ele só falou o final, ado. Não, eu só É falei demais. Jesus. Aí eu falo assim, Jesus. Aí ele no fundo, amado. Foi Sim, muito. mas eu falo que ele falou ado agora, que você foi contar e você falou Jesus, aí você contou que ele falou amado, mas ele aí no final, ado, é demais. Lívia, sua imagem tá travada para mim, você consegue me ouvir ainda? Ih, sumiu? Voltou. Agora Você tinha voltou. sumido. Sim. Como eu falei anteriormente, eu falaria com vocês por mais 2 horas, ainda mais se o José estivesse aí atrás. Eu achei demais, amei conhecer vocês. Muitas lições eu tirei daí, né, que eu vou levar para minha vida, mas eu quero saber de você. Quais foram as maiores lições que você acha que isso te trouxe até o momento? Para você passar para a gente, para ensinar a gente mais do que você já ensinou aqui. Aqui. Uau, vamos lá. Não, Tipo, agora ele tá me repetindo até o que eu falo, né? Aqui, aqui. mas ele repete até o que os outros falam. Eu falo que, tipo assim, em relação a tudo que eu vivenciei com o José, tipo, talvez se eu for olhar de lição, é que, para mim, a principal lição disso tudo é que a vida da gente, ela é o hoje, ela é o agora. O amanhã ele só pertence a Deus. Tipo assim, de fato, eu falo até pelo que aconteceu com a minha irmã, o que aconteceu com o José, porque foram 2 surpresas negativas que a vida, tipo, me deu, né? E para mim, outra lição, tipo, que eu falo para todo mundo, gente, é o seguinte: se a gente se apega a um problema, ele vai crescer, porque tudo que a gente alimenta cresce. Então, se eu me apego às coisas ruins que acontecem e não começo a tentar enxergar algo bom, algo tipo que pode vir a acontecer, que seja que vá mudar minha vida, que vá fazer com que as coisas sejam melhores, eu vou me afundar numa depressão, né? E isso pode acabar me destruindo. Então, eu acho que a maior lição que eu tenho, tipo, para mim são essas 3. Viver o hoje, tipo, como que se diz? Almejando o futuro, sempre pensando que ele pode ser melhor do que o que está sendo agora. E aí também, uma das coisas que para mim é o primordial é você sempre confiar que Deus ele está no controle de tudo. E é isso. Realmente, o jogo do contente deve ser a própria Poliana aí também. Por isso que ele deve gostar de Poliana. Ele tá convivendo com uma. Ai, meu Deus do É, céu. muitíssimo obrigada, então, viu, Lívia? Eu quero agradecer vocês. Estou muito feliz de ter conhecido vocês. Para mim foi um prazer muito grande conhecer pessoas tão incríveis que eu tenho conhecido aqui nesse canal. Eu vejo como uma bênção muito grande na minha vida. Eu cada dia aprendo mais e transformou tanto a minha vida de tantos jeitos esse canal
transformou minha maternidade, o meu relacionamento com meu marido, com as pessoas que me cercam, transforma em vários níveis, assim, eu espero cada vez mais ser transformada através da vida de vocês. Então, muito obrigada mesmo. Eu queria sua autorização para deixar suas redes sociais aqui, se alguém quiser conhecer mais a história de vocês, quiser conversar, né? Você está sempre postando as coisas, eu tenho certeza que as pessoas vão se apaixonar pelo José, vai querer ver mais do dia a dia dele, como é que ele é, né? E do seu cuidado. Então, se você me permitir, eu quero deixar aqui na descrição do vídeo, mas se você quiser repetir, porque tem gente que acaba não lendo a descrição, se você quiser repetir suas redes sociais. TikTok agora é Lívia_José, sem os acentos, né? 9495, que são os nossos anos de nascimento. E, tipo, o Instagram, hoje eu só utilizo o meu, né? Que é Lívia_Souza95. São as duas redes sociais que eu tenho hoje. TikTok tá lá estourado, que eu, falo a verdade, tem hora que eu falo, gente, não dá conta disso não. Porque, tipo, o povo fica, posta o José isso, posta o José aquilo. Aí eu falo, meu Deus do céu, vou endoidar. Vou endoidar. O, o José endoidar aí atrás. Ah, é muito legal. Então, amei. Se você está aqui assistindo até o final, por favor, vai lá seguir a Lívia nas redes sociais. Tenho certeza que vocês vão se divertir e aprender muito. E quem ficou até aqui, por favor, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, porque isso ajuda as mensagens a chegar para aquelas pessoas que estão precisando atravessar alguma adversidade com uma mensagem positiva, com uma lição. Não importa o que você está passando, independente de qualquer coisa, tem como superar, você vai superar, acredita nisso, que isso já será real na sua vida. Então, muito obrigada, a gente se vê no próximo episódio.